próxima questão. Eita. Na próxima questão, já veio até a resposta para você aqui no vídeo, mas não tem problema não. Resposta letra C. Bom, resposta letra C, o que a banca diz? Os vocábulos cuja acentuação gráfica pode ser justificada simultaneamente... Gente, que show essa questão, ó. Simultaneamente por duas regras. Duas regras por quê? A gente já estudou isso exaustivamente, mas eu vou repetir. Porque essas palavras que estão na letra C, ou elas são consideradas paroxítonas em ditongo, ou, já que são paroxítonas em ditongo crescente, da semivogal para vogal tênue, pátria. Como eu fui da semivogal para a vogal, já que é paroxítona em ditongo crescente, eu também posso considerar proparoxítona. Por isso a resposta foi letra C. Na letra A, esses vocábulos só podem ser considerados com uma regra. Qual é a justificativa desses acentos aqui? Herói e papéis. É o ditongo aberto ei e oi no final da palavra. É uma regra só. A banca queria alternativa que tivesse acento por duas regras. Por isso não foi a letra A. Econômico, histórico, ambas são proparoxítonas. Por isso não é a B. É uma regra só para a letra B. Gás, 3 são acentuadas porque são monossílabos tônicos terminados em A, E, O. É uma regra só. Galera, eu preciso fazer um comentário aqui para a letra D. Ouvi muita gente tentando anular essa questão da FGV dizendo o seguinte: ah, mas esse acento de gás, esse acento de 3, eu também não posso considerar essas palavras oxítonas. Então, houve muita gente pedindo isso, pedindo que a banca anulasse a questão por haver duas respostas possíveis. Não, não. O que eu quero dizer é o seguinte: embora eu já tenha escutado aí alguém dizer, ah, eu aprendi assim, cuidado, porque não é assim que cai em prova. Cuidado, atenção. Os monossílabos tônicos, eles não podem ser considerados oxítonos. Gás, 3. Muita gente que diz assim, ah, eu aprendi que também podem ser oxítonos. Por quê? Porque é a última sílaba que é acentuada. Não, não, não. Tá bom? Se são monossílabos tônicos, é essa regra que prevalece. Então, esses vocábulos, eles só têm acento por essa regra. Eles não entram na regra dos oxítonos. Anotou isso daí? Os monossílabos tônicos não entram na regra dos oxítonos. Não é porque é uma sílaba só, então é a última sílaba. Não, é uma sílaba só. Tá bom? Cuidado. Houve gente tentando anular essa questão, mas não conseguiu. E a letra é uma única regra que justifica o acento dessas duas formas verbais. É o acento diferencial. É o ter, vir e derivados. Lembra? Por isso a resposta foi letra C. Agora vamos de CESP, questão 7. Na questão 7, a banca faz assim. Considerando as relações sintático-semânticas do texto, julgue o próximo item. Estamos falando do CESP, uma questão para o TRF recente, 2017. Observe como a banca pensa. Ela pega uma palavra do texto, que é a palavra memória, e pergunta o seguinte: o emprego de acento na palavra memória pode ser justificado por
duas regras de acentuação distintas, ou seja, eu posso considerar paroxítona em ditongo e eu posso considerar proparoxítona. O CESP também pensa assim, como a FGV pensa, como eu vi lá na minha teoria? Eu posso ter duas regras? Sim, o item está certo. E eu fico impressionada porque tem gente que fala, isso não cai em prova. Acabei de te provar que cai. Cai na FGV, cai no CESP, pode cair em qualquer banca, porque isso está no novo acordo ortográfico. As paroxítonas terminadas em ditongo crescente também podem ser consideradas proparoxítonas. Próxima questão. E a FCC? Cai a acentuação gráfica na FCC? Cai. Tudo pode cair. É uma luta, né? E olha o que a FCC faz. Olha que legal. É muito bom resolver questões de variadas bancas, porque você percebe até a semelhança entre algumas. Observe como a FCC, em algumas questões, tem o mesmo estilo da ESAF. O que a FCC faz? A ESAF faz isso nas provas para fiscal, por isso que muita gente não gosta da ESAF. Cada alternativa fala de um assunto diferente. A FCC está fazendo isso. Você vai ver nessa questão que ela também mistura o acento agudo com o acento grave. Olha que show de questão, muito parecida com a questão da ESAF. Vem comigo, vai. Questão 8. Atente para as afirmativas abaixo. A banca pede aquelas alternativas, aquelas assertivas que estejam corretas. Vamos ver? Vamos lá. Presta homenagem às potências dominantes. O sinal indicativo de crase pode ser suprimido. Então, peraí. Não estamos falando do acento agudo. Estamos falando do acento grave. A banca diz que esse acento pode ser suprimido, excluindo-se também o artigo, sem prejuízo para a correção. Venha comigo, vamos pensar. Então, a banca está dizendo o seguinte, ó, presta homenagem às potências. E aí, era assim que estava lá no texto, né? Eu vou retirar esse acento, mas também vou retirar o artigo. Ó, preste atenção. O que é esse as com acento? Esse as com acento é a preposição a mais o artigo as, não é isso? Se eu retiro o acento e se eu retiro o artigo, vai ficar só a preposição. Então, vai ficar assim, olha. Presta homenagem a potências. E a banca pergunta se esse A de A potências vai estar correto. Porque, olha, volte ao que ela pergunta. Ela pergunta se haveria prejuízo para a correção. Então, olhe, compare a segunda frase com a primeira e me diga, ela está errada? Não, ela está certa. O que aconteceu aqui é que eu só coloquei a preposição. Ou seja, eu não coloquei o artigo. Isso gera erro gramatical? Não. Somente mudança de sentido. Eu quero que você aproveite e anote essa dica, que é uma dica de sintaxe que nós vamos estudar lá na frente no nosso curso, mas você já está aproveitando. O que eu quero dizer é, nesse tipo de questão, atenção, só haveria mudança de sentido. Por que haveria mudança de sentido? Porque no primeiro caso, quando eu uso o artigo, o sentido é específico. Eu estou falando de potências específicas. Quando eu retiro o artigo, o sentido é geral. Há uma mudança de sentido.
Mas há um erro gramatical? Não. Observe bem o enunciado. A banca diz, sem prejuízo para a correção. Então, a assertiva está certa. Se ela tivesse dito sem prejuízo para o sentido, ela estaria errada. É esse o cuidado que você deve ter ao olhar para uma questão como essa. Bom, a assertiva 1 falava do acento grave. A assertiva 2 já fala do acento agudo. Olha que show! O acento em tem é de caráter diferencial, em razão da semelhança com a forma singular tem. Tá lindo, tá lindo. Falou e disse. Agora continue comigo. Diferentemente do acento aplicado a porém. Então, peraí. Porém. Devido à tonicidade da última sílaba terminada em em. Peraí, o acento de porém tem essa explicação? Tonicidade da última sílaba? Sim, estamos falando da regra da palavra oxítona. São acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, em, seguidas ou não de S. Quando a banca fala que é devido à tonicidade da última sílaba, ela está dizendo a mesma coisa, que é o mesmo que dizer que essa palavra é oxítona. E se é oxítona terminada em, é acentuada. Está linda. São regras diferentes? São. Um é acento diferencial, o outro é o acento da regra geral. Certa, assertiva 2. E a assertiva 3. Os acentos nos termos excelência, ó. Excelência. Paroxítono em ditongo. Necessário. Paroxítono em ditongo. Devem ser a mesma razão? Sim, certa. O que a FCC quer? Ela quer as opções que estejam corretas. Resposta letra A. Tudo bem? Próxima questão, FGV. A banca diz assim: em uma prova de português, uma das questões solicitava a separação silábica da palavra importância. E o gabarito seguido pela professora era o de que a palavra deveria ser separada da seguinte forma. Aí a FGV pergunta: assinale a opção que indica o comentário correto sobre a questão. Ora, quando a professora diz que deveria, o gabarito, ele não está errado, mas ele está incompleto. Porque outra separação é possível. Resposta letra C. Ora, estamos falando da mesma história que cai na FGV, cai no CESP, cai em tudo que é prova, que é aquele caso da paroxítona terminada em ditongo crescente, que também pode ser considerada proparoxítona. Eu também posso considerar um hiato. E aí vai ficar importância. Eu posso separar das duas formas. Errado o gabarito não está, mas estava incompleto. Ela deveria ter dito poderia. Linda essa questão. Próxima questão. Vamos fechar com essa? Aqui a banca diz o seguinte. Vamos lá. Releia o trecho a seguir. Além de contribuir para a maior projeção de Caxambu em Minas Gerais, aí a banca destaca turístico. E ela diz que, entre as palavras destacadas a seguir, assinale aquela que não é acentuada pela mesma regra de acentuação da palavra destacada no trecho anterior. Por que turístico é acentuado? Turístico é acentuado porque é uma proparoxítona. Eu quero aquela que não seja. Elétricas, proparoxítona.
pública, proparoxítona. Econômico, proparoxítona. Mais sustentável, paroxítona, que não termina em A, E, O, em ENS. Resposta, letra D. Entendido? Tudo bem? É isso. Já volto com mais para você. Acentuação já foi. Em seguida, emprego das classes gramaticais. Até já.